Hello everybody, how are you? Oi gente, como é que vocês estão? Tô aqui para mais uma aula de inglês. E para a aula de hoje, eu vou pedir que vocês assistam os vídeos anteriores para que vocês tenham uma base do que nós vamos ver hoje, do que eu vou explicar para vocês hoje. Vão lá, dão uma assistida na aula sobre verbo to be e na aula sobre os pronomes pessoais, os personal pronouns. Esse assunto vai te ajudar a entender o assunto de hoje. Então vamos começar? Hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre o present continuous, o presente contínuo em português. What are you doing now? O que você está fazendo agora? Are you studying? Você está estudando? Are you watching TV? Você está assistindo TV? Are you doing your housework? Você está fazendo as tarefas de casa? Bem, quando eu faço essas perguntas, eu quero saber o que você está fazendo agora, neste momento em que você está me ouvindo, nesse momento que você está me assistindo. O present continuous é um tempo verbal que vai descrever uma ação que está acontecendo naquele momento. Por exemplo, agora mesmo eu estou gravando um vídeo. I'm recording a video. I'm teaching you. Eu estou te ensinando. I'm explaining you. O present continuous. Eu estou te explicando o presente contínuo. Essa é a função dele. É claro que ele também pode ser usado para indicar futuro, né? Uma ação futura bem próxima. Mas vamos nos ater à forma dele e ao fato dele ser usado para descrever uma ação que está acontecendo agora, neste momento. Vejamos, para usar o present continuous, nós vamos precisar do verbo to be. Verbo to be no presente, é claro, mais um verbo principal que vai receber ing. Esse ing é o que a gente chama em português de gerúndio. O verbo principal sempre vai receber ing. E o verbo to be, ele vai variar de acordo com o sujeito, com o pronome que você estiver usando na frase. Se eu disser Maria, então eu vou ter que usar o quê? Is. Maria is crying, por exemplo. Maria está chorando. João. João is playing football. João está jogando futebol. Então, eu devo combinar a forma do verbo to be correta e o meu verbo principal, ele vai receber o ing. Tá dando para entender, gente? Então, continuem assistindo que eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece. Vamos ver alguns exemplos do uso do present continuous. What are they doing? O que eles estão fazendo? A menina. What is she doing? She is eating an ice cream. O verbo é eat e eu disse she is eating an ice cream. O homem. Have a shower. He is having a shower. Ele está tomando banho. O verbo era o have e eu disse he is having a shower. Dance. Dançar. They are dancing. Eles estão dançando. O verbo era o dance e eu usei they are dancing. Cry. The boy is crying. O menino está chorando. Essa era a forma normal, a forma básica do verbo. Aqui no present continuous eu disse assim, eu fiz dessa forma. The boy is crying. Play the violin. O verbo aqui é o play. No present continuous nós vamos usar dizendo the man is playing the violin. The man is playing the violin. Read. O verbo read, ler. Newspaper. She is reading the newspaper. A forma básica do verbo é essa, mas quando nós usamos o present continuous, nós adicionamos a essa forma básica o ing. Vejam, temos aqui como exemplo o verbo cry, na forma afirmativa. A estrutura do present continuous é aquela que eu falei para vocês. O to be mais um verbo principal que irá receber sempre o ing.
O verbo to be tem que estar no presente. Se eu falo present continuous, eu quero a forma presente do verbo to be. Se eu disser past continuous, eu só vou trocar essas 3 formas do presente pelas suas formas respectivas de passado. Então, vamos usar am, are e is no present continuous. E uma coisa, gente, prestem atenção. Sempre que vocês ouvirem em inglês algum tempo verbal que tenha esse nome continuous, é porque o verbo principal vai receber o ing. Esse ing é o nosso gerúndio, lembrem disso. Qualquer tempo verbal em inglês que tenha na sua nomenclatura continuous, é porque vai ter ali um verbo que vai receber o gerúndio, ou seja, o ing. Nós já vimos que o verbo to be, cada uma dessas formas, ela concorda com um desses pronomes. O am concorda com o I, o are vai ser usado com o you, we, you no plural e o they, enquanto is vai ser usado com as terceiras pessoas do singular. É o mesmo uso, só que nós vamos adicionar na frente dele o verbo principal com o ing. Digamos que é uma locução verbal. São 2 verbos para dar uma única ideia, que é de que aquela ação está acontecendo no momento da fala. O verbo cry é um verbo que apenas recebe ing, mas nem sempre é só acrescentar assim tão facilmente o gerúndio. É o que nós vamos ver daqui a pouco. Vejam na forma negativa. Como eu já tinha dito a vocês, gente, fazer a forma negativa em inglês é simples, porque você só tem que acrescentar o not depois do auxiliar. No present continuous, nós vamos ter como auxiliar o verbo to be. Lembrem que o verbo to be é verbo principal e é verbo auxiliar. Aqui, como ele não vem sozinho, ele vai ser um verbo auxiliar. Se ele estivesse sozinho, ele seria verbo principal. Mas aqui ele vem acompanhado de outro verbo. Por isso, ele vai ser um verbo auxiliar. Então, eu vou colocar o not na frente dele para indicar que não, aquela ação não está acontecendo no momento. I am not crying. You are not crying. Você não está chorando, eu não estou chorando. He is not crying. E assim por diante. Também, essa é a forma longa, nós chamamos de forma longa, mas nós podemos usar a forma contracta, que é quando você junta o is com not, ou are com not, né? E fica isn't or aren't, né? Some o o, coloca o apóstrofo. Você também pode usar essa forma contracta, claro que ela é mais informal, é uma forma mais usada na fala do que na escrita. Já na pergunta, para fazer pergunta usando present continuous, vai ser aquele mesmo esquema. Primeiro auxiliar, depois vem o sujeito ou pronome da frase e o verbo principal com ing. Colocou o ing? Gente, o ing não sai de jeito nenhum, ele vai ficar ali no verbo. Então tá lá, am I crying? Eu estou chorando. Are you crying? Is she crying? E assim nós fazemos a pergunta. É só colocar primeiro o auxiliar, e quem é o nosso auxiliar? O verbo to be. Depois o pronome ou sujeito e o verbo principal com o ing. Mas como eu havia dito a vocês, não é só acrescentar ing. Verbos como esse é simples. Você adiciona e está feito o gerúndio. Mas existem outros verbos, existem umas regrinhas. The spelling rules. Então preste atenção nessas regrinhas de escrita, de grafia do ing. Gente, atenção aqui. É o seguinte, vamos começar por aqui. Verbos que terminam com E. Geralmente, aquele verbo que termina com E, nós tiramos o E, no lugar dele colocamos o ing. Write, escrever. Writing, escrevendo. Take, tomar, tirar, né, que é um verbo que tem muitas traduções, depende do contexto. Eu retiro o E e coloco o ing. Então, verbo que termina com a letra E, para usar o gerúndio é só tirar o E e colocar ing. Agora, se você se depara com um verbo que tem 2 Es, você não tira nenhum deles, você simplesmente adiciona. Mas tem uma coisa, gente, o verbo se, por exemplo, ele não é usado no present continuous. Ele pode receber o gerúndio, pode sim, é claro, mas ele não é muito usado no present continuous para dizer eu estou vendo. Verbos que indicam que
falam sobre os nossos 5 sentidos, né? O ouvido, o tato, o paladar, o olfato. Verbos que falam sobre os 5 sentidos, verbos que falam de sentimentos, eles não são usados no present continuous. No entanto, eles podem sim receber o gerúndio. E um detalhe, uma observação muito importante. Quando vocês estiverem aí lendo os textos de vocês, atentem para o seguinte, nem toda palavra que tem ing, ela vai estar no present continuous. Ela está no gerúndio, sim, mas ela pode ali estar transformando a palavra no verbo, no próprio infinitivo, pode estar transformando a palavra em uma outra classe. Então, nem sempre ela vai estar no present continuous. Ela só está no present continuous se ela vem acompanhada do verbo to be. Essa é a dica. Revendo, então. Terminou com E, troca o E pelo ing. Agora, se terminar com 2 Es, você não tira. Você permanece com os 2 Es e apenas adiciona o ing. Já quando ele termina com um I e um E, é o caso do lie, do die e do tie também. Lie é o verbo mentir, die é o verbo morrer. Nesse caso, como ele termina com um I e um E, você vai trocar essas 2 letras pelo Y e então adicionar o ing. Fiz com lie, ficou lying, e o die ficou dying, tá? Terminou com IE, só tem 3, que é o lie, die e tie. Você troca o IE pelo Y e acrescenta o ING. Até aí tá tudo bem? Então vamos para um mais complicadinho um pouco. Que são aqueles verbos que você tem que repetir a última letra dele. Nós geralmente falamos que é aquele verbo que tem CVC, o famoso CVC, né? Consoante, vogal e consoante. Só que é o seguinte, não é uma letra de consoante, uma letra vogal, uma letra consoante lá no final. São sons. Quando a gente fala CVC, estamos falando de letras que têm um som de consoante, som de vogal, som de outra consoante. Quando isso acontece, o que é que nós fazemos? Repetimos a última letra dele, aquele último som, para então acrescentar o ing. Só que é o seguinte, eu só posso fazer isso se o verbo for assim. Um monossílabo, porque ele só tem uma sílaba, sit, swim, são verbos monossílabos. O put, o run, também são verbos pequenos, monossílabos. E eles têm na sua composição esse som de consoante, de vogal e de outra consoante. Então, eu posso repetir essa última letra deles, como está aqui no sit, para colocar o ing. Sit, sitting. Swim, swimming. Eu repeti. Agora, o open, eu já não posso repetir esse N dele, embora ele termine com esses 3 sons. Por quê? Porque ele não é uma monossílaba, não é um verbo monossílabo, e ele tem 2 sílabas. Então, por que eu não posso? Aí é que entra a questão da entonação. Quando você escuta open, você tem qual sílaba como sendo a mais forte? A primeira. Quer dizer, ele não é uma oxítona. Se o verbo não é uma oxítona, você não pode repetir essa última letra dele. Open, eu não repito, eu apenas acrescento o ing, porque ele é uma paroxítona. Só posso repetir se o verbo for oxítona. Vejam esse verbo, occur, dá para entender, né? Occur. A sílaba mais forte dele é a última, occur. Então, nesse caso, eu poderia repetir o R para adicionar o ing. Prefer, do mesmo jeito, prefer. A sílaba mais forte é o fer, então eu poderia repetir o R final e adicionar o ing. Mas o listen, que é o verbo ouvir, listen. Nesse caso, perdão a letra, gente. Nesse caso, eu não posso repetir, porque a sílaba mais forte foi o le. Listen, listen. Não posso repetir, então eu vou apenas adicionar o ing. Fica assim, listening. Isso vai acontecer por causa da quantidade de sílabas, né, da sílaba tônica. Outro detalhe importante são
Aqueles verbos que terminam com W. Verbos que terminam com W, você não dobra, por favor, gente, não vai repetir aquele W. O verbo follow, que é o verbo seguir. Todo mundo conhece a palavra follow do Instagram ou do Facebook. Não, do Facebook não, né? Porque de Facebook ninguém segue ninguém. A gente adiciona os amigos. Mas vocês conhecem a palavra follow lá do Instagram. Então, aquele W você não repete, você apenas adiciona. Não considerem o W como uma consoante, porque ele não tem som de consoante. Ele vai ter um som ali de duas vogais. Follow. Então, você vai ter um som de O. Por isso, você não repete. Então, vou resumindo tudo, gente, com relação a esse CVC, que a gente chama de CVC. Verbos que são monossílabos, que tem apenas uma sílaba, e tem na sua composição esses três últimos sons, você repete a última letra e coloca o ing. Agora, se ele tiver mais de uma sílaba, se ele tiver duas sílabas ou mais, você só pode repetir a última letra dele, o último som lá de consoante, se ele for uma oxítona, ou seja, se a última sílaba for pronunciada com mais força. Aí você pode repetir. Do contrário, só adiciona o gerúndio, que é o ing. Aqueles verbos que terminam com W, não considerem o W como consoante, então não repitam, apenas adicionam o ing. Tirando isso, os demais verbos são simples, então você apenas vai adicionando o ing. Claro que você não pode esquecer do verbo to be antes dele, que é super importante. Quando nós falamos em present continuous, existem algumas expressões que são usadas para indicar que aquela ação está acontecendo agora, naquele momento da fala. Então, nós temos as expressões at the moment, at present, now, these days. Elas indicam que a ação está acontecendo naquele momento. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, gente, podem deixar aí nos comentários se quiserem que eu faça um outro vídeo explicando melhor ou dando mais exemplos do present continuous, é só dizer.